Salve, salve! Quem tiver aí ao vivo, estamos começando mais uma live do Teoria Central. Eu sou o Fábio Adorno e hoje falaremos sobre um tema que está em voga, sempre está em voga, porque é um tema que acontece sempre, que são crises econômicas, né? Nosso convidado de hoje é o Igor Tayar e nós vamos discutir com ele assim que eu aceitar, né? Vamos lá. Fala, galera, Gi, Henrique, todo mundo, Cate, Lucas, vamos lá. Fala, Igão, tá ao vivo, hein? Opa, tudo bem? Beleza, mano? Bem, Salve, salve, geral. para quem não me conhece, eu acho que talvez uma boa parte não me conheça, eu sou o Igor Barreto, eu sou estudante de economia. Hoje, eu acho que essa é uma apresentação que engloba boa parte do que eu sou, eu era ex-aluno do Santa, estudei a maior parte da vida lá e é isso. Não, vou apresentar direito. O Igor, eu convidei ele porque além de ser uma pessoa que está acompanhando o trabalho da Teoria Central e está fazendo economia, ele não só é isso, ele faz economia numa das melhores faculdades de economia do Hemisfério Sul, né, a Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA-USP, e foi um aluno do ensino médio, foi meu aluno do ensino médio lá no Santa, um aluno excelente, e que se ele for metade do que ele foi no ensino médio, no ensino superior, na parte de economia, eu acho que já tem muito a contribuir conosco. Fico Então, muito lisonjeado. que é isso, Igor, é nóis. O que a gente vai botar quando sua voz, a voz de quem, ô Kati? Talvez seja a minha. Opa, Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume do fone. mas vamos ao que interessa, o Igor. Eu vou começar já metendo um pé no peito e uma polêmica. Eu acho que o Brasil vai entrar na maior crise da sua história e a gente vai cair no mínimo 10%. Baixa meu áudio? Tá bom, desculpa aí, É... peraí. Dito isso, eu queria saber, você acha que nós vamos entrar numa crise econômica? Essa crise econômica, ela será nacional ou internacional? E por que que ela, se ela vai ocorrer, por que ela ocorrerá? Vamos nessa. Bom, a gente está vivendo um contexto extremamente diferente de origem de crise, né? Geralmente as crises são geradas por bolhas, que são nada mais que um movimento especulativo. A crise de 2008 foi uma crise financeira e imobiliária, né? Que os bancos davam muitos créditos a preços muito baratos, os preços dos imóveis começaram a subir porque a procura ficou muito grande, do nada estourou a bolha, os preços começaram a cair tudo, todo mundo que investiu começou a ficar na merda, foi pedir o dinheiro de volta, só que não tinha por esquema de multiplicador. Essa crise não é isso, né? Essa é uma crise por causa de um vírus, uma pandemia, e que as pessoas não têm muito como controlar a produção, porque não tem como produzir, exatamente porque se a gente for produzir, a gente vai cair numa crise de saúde, vão morrer muito mais pessoas que estão morrendo hoje, que chegamos ao número de 24 mil, se eu não me engano, hoje, e é um problema extremamente sério. Eu acho que a gente vai chegar numa crise econômica. Na verdade, eu acho que a gente já está numa crise econômica, para ser bem sincero. A Europa está com previsões de queda de 8% no PIB. O Brasil, eu acho que a gente vai cair por aí também. Eu acho que não vai chegar a 10, porque uma queda de 10% no PIB é extremamente alarmante, é muito preocupante. Mas assim, a gente está caminhando sim para uma crise e é uma crise que a solução vai ser muito mais difícil do que as crises comuns, justamente por essa questão que não tem como voltar a um nível de produção por causa desse vírus. Eu acho que esse é o principal problema hoje. E não tem como mesmo. Se a gente voltar, a gente vai estar lidando com perder 50 mil vidas, 60 mil vidas no mínimo. E eu acho que ninguém quer isso. Igor, eu acho. Vamos tentar organizar aqui. Primeiro, eu suspeito, na verdade, o pessoal que tem eventualmente que está vendo a nossa live, meu aluno, sabe que eu venho sustentando desde março que a gente cai 10 e achava que caía 10, eu acho que cai 10 desde março, mas agora, diante de tudo que o governo brasileiro está fazendo, eu acho que a gente cai 12. É... Mas isso é achismo, eu confio muito mais nos seus prognósticos que você está estudando
é isso, né? Mas o que eu gostaria de discutir é o seguinte: você traz para a gente que está falando de crise como queda do PIB. A queda do PIB, para quem não sabe, PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas por um país durante um ano. É, então, isso já pode gerar uma crise em si, a queda do PIB. A gente tem que ver como vai ser também a questão da concentração de renda, porque parece que a concentração de renda está se aprofundando neste momento e muitas vezes, eu queria saber do Igor se ele acha isso, se as crises elas tendem a concentrar a renda ou desconcentrar a renda. Então, eu quero que você responda isso. Mas antes de que responda, deixar claro que o Igor se referiu a uma crise anterior, de grande porte, que foi a crise econômica e financeira dos anos de 2008 e 2009, começar nos Estados Unidos, com problemas imobiliários lá, começou uma quebradeira em seguida de bancos, e depois espalhou para a Europa, e muitos dizem que a gente não saiu dessa crise até hoje. Outros dizem que a gente saiu e está entrando numa outra crise agora. Então eu gostaria de saber, você acha que essa crise tem potencial de concentração ou desconcentração de renda? E depois eu vou dar uma disparada numa outra coisa que me ocorreu agora. Bom, eu acredito esse é um problema essencial, tanto na questão de crises quanto fora de crises, que deve sempre ser discutido, que é a questão da concentração de renda e distribuição de renda, principalmente, né? A tendência sempre depois de uma crise é que todo mundo fique pior, todos os setores da economia, setores de classes sociais, eu não gosto muito desse termo, mas é um termo que é utilizado, até uma denominação marxista para isso, classes sociais, que eu acho muito interessante quando eu estudei isso. É, todos vão piorar. Numa crise ninguém sai bem. Só que, logicamente, a gente está falando de uma piora de questão que a pessoa vai ter que abdicar, às vezes, de um bem de luxo seu, o outro vai ter que abdicar de uma alimentação. Então, para mim, é óbvio que as crises concentram mais rendas, principalmente depois, porque, como o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, disse naquela reunião ministerial, a gente vai ter que ajudar as grandes empresas. Não vai ajudar o pequeno empresário, que era uma das únicas coisas que eu concordava com esse governo, que era temos que ajudar o pequeno empresário também, porque ele que vai garantir muito emprego, ele que vai garantir que a gente tenha uma situação um pouco mais confortável de renda também, junto com a população em geral. Só que a toada está sendo totalmente diferente, e esse é o meu grande medo em relação à crise, e acho que vai concentrar renda. Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso, não. Infelizmente, depois de uma crise, geralmente a solução vai ser proteger o grande, porque o grande é pela lógica do PIB, é o que fornece mais, é o que está colocando mais o PIB para o nosso país, e o que deveria ser o contrário. A gente deveria valorizar o pequeno empresário e o trabalhador. Põe uma comparação, só ao ponto que eu vi a notícia, hoje, da França, que ela gastou 20% do PIB dela justamente em questões de correções econômicas, e a maior parte das pessoas que estão recebendo isso são as pessoas que ganham menos que 4 salários mínimos e meio, que estão com um salário, o salário bruto, né? 70% é pago pelo Estado, para uma forma de não ocorrer demissões, que também é outro problema sério de crise econômicas, que é o desemprego. Ô Igor, o que pegando carona aí na sua resposta, o que a gente observa? Tem uma crise de proporções grandes que foi a de 2008, e a crise anterior de mesma proporção, que atingiu não só o mundo, porque o mundo vive em crise, né? O capitalismo não é crise. Mas o problema é quando as crises elas ocorrem no centro do capitalismo, nos países mais poderosos e centro, que o pessoal chama de centro dinâmico do capitalismo, que tem mais dinheiro. A gente tem uma crise, acho que em 1873, na Bolsa de Viena, e depois a crise de 29 nos Estados Unidos também, que é a quebra da Bolsa de Nova York, que acho que essa é a mais famosa. Tá. Nossa, Copa, eu vou chegar no que você perguntou aí. A crise de 29, na verdade, ela é resolvida nos Estados Unidos via New Deal, intervenção do Estado. Na União Soviética, ali pós-NEP, mas a União Soviética era uma economia profundamente estatizada, então via organização do Estado. No Brasil, através de um governo Getúlio Vargas, com muita intervenção do Estado. Na Alemanha e na Itália, nazifascistas, através da intervenção do Estado, mas naquele contexto de extrema-direita. Isso acabou redundando 10 anos depois da crise de 29 na Segunda Guerra Mundial. Beleza. A Segunda Guerra Mundial ela foi uma crise em si.
né? Tirando os Estados Unidos, que cresce economicamente na guerra, todos os outros arregaçam. Só tipo, a União Soviética, acho que ela perde 15 mil quilômetros de trilho de trem. Só de trilho de trem, fora as outras coisas. Após a Segunda Guerra Mundial, no mundo capitalista, os Estados Unidos vai impor o Bretton Woods. Salve Keynes, segundo o Rogério. O que é interessante que vai acontecer então entre 45 e 65? Você tem um tratado, que é o Bretton Woods, que vai dar uma estabilidade financeira. Se a gente pega os níveis de crise que vão acontecer nesses 30 anos, conhecidos no mundo capitalista como 30 gloriosos, as crises são poucas, quase inexistentes. E coincide também com muita intervenção estatal, especialmente no centro do capitalismo, né? Europa Ocidental, Japão e Lucas, e Estados Unidos, né? Mas sobretudo Europa, a gente vai ter a questão da social-democracia, etc. Dito isto, você acha que, e aí é uma coisa, uma opinião, tentar embasar, mas vai muito no achismo. Qual que você acha que é o papel do Estado no pós-crise, nos países do mundo de forma global? Qual que você acha que vai ser o papel do Estado no Brasil, ou que deveria, né? Acho que você pode misturar as duas coisas. E se os 30 anos vigorou Bretton Woods, a economia capitalista foi muito estável. Antes do Bretton Woods e depois, o capitalismo sempre foi crítico. Vocês acham que você acha que há espaço para ter um outro Bretton Woods ou coisa do tipo? Mais ou menos isso. Bom, isso com certeza o que você falou é muito no achismo. Cada pessoa vai pensar de uma forma diferente como que vai ser uma ação econômica, se o Estado deve intervir, se não, se como deve intervir. Então é muito no achismo. Eu acho que um novo Bretton Woods não é impossível, principalmente com os países que conseguirem se superar muito nessa crise. Até um exemplo da Europa, né, que eles estavam fazendo um fundo único para as dívidas, para a superação da crise, e tiveram alguns países que não foram a favor disso, como a Áustria, porque a Áustria não foi tão impactada pelo coronavírus, e a Áustria também tem uma tendência, até pela escola austríaca, de meio que olhar um pouco pro lado deles. Essa é a real. Mas a França estava pedindo com força, a Itália estava pedindo com força. O Brasil, que eu acho que é a situação mais crítica, o que eu faria? Eu faria uma questão de incentivo ao micro e pequeno empresário, que eu acho que isso é essencial. Eu faria uma questão de refinanciamento de contas da população. Então, por exemplo, questão dos impostos, você conseguir dar um prazo um pouco mais flexível para essa população pagar os seus impostos. Essencialmente isso. E outros pontos, como provavelmente investir em algumas áreas de inteligência e de trabalho mesmo, como foi feito o New Deal, é um exemplo perfeito disso. O que teve de parceria público-privada, por exemplo, a GM, que basicamente entrou com muito dinheiro público junto, forneceu muito emprego para a GM depois da crise de 29, e a guerra ajudou muito a GM e a Ford a acabar com superar isso, porque por causa da produção de armas mesmo, tanto tanques quanto rifles, e acabou calhando para os Estados Unidos isso, tanto que os Estados Unidos depois se tornou junto com a Rússia, mas os Estados Unidos principalmente como uma potência econômica e a Rússia como uma potência de produção, eu diria, porque a produção da Rússia era massiva, era um bagulho de louco, e eu acho que isso que foi determinante para a superação da crise nos Estados Unidos, primeiramente, como você falou, a crise geralmente afeta os lobos grandes, digamos assim, que é geralmente os Estados Unidos, a China agora, que vem crescendo num ritmo absurdo, o Japão, a Alemanha e a Inglaterra. Ô Igão, então, para você, pelo que eu entendi, e eu já vou até emendar a próxima etapa, mas pelo que eu entendi, então você acha que o Estado ele vai ter que participar, como sempre participa, para salvar o capitalismo. Senão não vai rolar muito. Perfeito? Sim, eu O acho que que faz sem o com que a, Estado não vai. o que faz com que a piada que o Gustavo fez para você, que são keynesianistas, talvez, né, acaba se aplicando, beleza.
Eu gostaria de É, fazer uma pontuação e pegar uma pergunta que o Gustavo e a Dai fez, que acho que são complementares. Primeiro, e isso a gente pode até discutir depois, eu não tenho certeza se a Áustria é muito fã da escola austríaca de economia, por incrível que pareça. Eu não sei se a associação que você faz ela é muito presente. Por que eu falo isso? Primeiro porque a Rosa Luxemburgo era austríaca também e ela, do ponto de vista da economia, ela tem muito mais influência, né, na academia do que o Mises ou aqueles idiotas, com todo respeito. sem Com todo dúvida. respeito, não, idiota mesmo. Faz. Então, e você pega a história austríaca, a Áustria ela tem uma história de estado de bem-estar social, sobretudo pós Segunda Guerra, porque o pessoal às vezes esquece, finge que não aconteceu, mas a Áustria ela foi dividida igualzinho a Alemanha. A União Soviética, na boa, fala, mano, fica de boas, desde que você seja neutra. Então a Áustria, houve com a Áustria a mesma coisa que houve com a Finlândia, né? A União Soviética neutralizou ambos. Dito isto, então não sei, me surpreende a Áustria ela não querer fazer parte desse pacotão. Mas tudo bem, vou Eu falo isso pensar mais sobre isso. pelo atual governo austríaco mesmo, que ele não tem tanto uma tendência assim. Mas o cara é Mas do Partido isso, Verde, não é? eu não tenho certeza. Mas aí eu acho que isso daí é um caso mais particular e acaba sendo que eu concordo com você. A Rosa Luxemburgo, sem dúvida, teve muito mais influência, mas sobretudo nos últimos anos a escola austríaca começou a ficar um pouco mais famosa, essa escola mais neoliberal, né? E começaram a endeusar Mises, Hayek. Eu não entendo, mais um Mises, inclusive, porque o Hayek ainda tem algumas coisas interessantes. Sim, O o Hacker é Mises um eu não acadêmico gosto de tanto. verdade, né? O Mises era um É, ideólogo idiota. Ô, Igão, então aí que acontece? O Gustavo perguntou se a globalização está ameaçada. E a Dai fez uma pergunta que eu acho que avança muito inteligentemente, que é se essa crise na globalização ela é transitória ou estrutural. Eu queria ouvir a sua opinião para poder dar a minha também e descer o pau com todo respeito. Vai, diga. é, eu acho que é uma crise sim na globalização, mas num ponto que é um pouco mais sensível, digamos assim. É um ponto que a galera talvez tenda a olhar mais pro país em si, e isso acaba sendo péssimo, mas eu não sei responder, sendo bem sincero. Eu não consigo prever algo tão extremo. Boa. Porque eu vou ser extremo. Então tá ótimo. Eu acho o seguinte, o Gustavo e Dai. Eu enxergo a globalização como ela se deu após o fim da Guerra Fria como tem um livro famoso do Lenin chamado O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Eu acho a globalização uma nova fase superior do capitalismo. Inclusive, eu venho escrito coisas nesse sentido e venho testando hipóteses. Eu diria que a colonização está com é um processo global do capitalismo mercantil. O imperialismo é um processo global do capitalismo industrial e a globalização é um processo global do capitalismo financeiro. Essa daí não é só minha, mas tipo, é a forma como eu tenho sistematizado na minha cabeça. Ponto. Dito isto, penso que a globalização não está ameaçada porque o capitalismo financeiro não está ameaçado de imediato. E é um processo, tirando talvez a Idade Média, a experiência da Idade Média na Europa, e experiências de abertura e fechamento cíclicos que a China passa, em geral, a sociedade humana tende à expansão global. Né? Raros são os momentos que ela se fecha. Isso são mais. Eu acho que a humanidade já tem um ímpeto globalizante, como ela tem um ímpeto urbanizador, se eu puder dizer assim. Então, eu acho que a globalização está ameaçada? Eu acho que não. O que estão ameaçados são outras coisas, que aí vai na questão que o Rogério vai tratar mais para frente, eu quero trazer. Mas o que a Dai traz, a pergunta é transitório ou estrutural. Eu acho que a crise no capitalismo, quem sou eu para achar? Parte dos economistas que eu respeito afirmam que capitalismo é crise. Não dá para ter capitalismo sem crise e vice-versa. Dito isto, se eu estiver correto que a globalização é uma fase superior do capitalismo, portanto está muito vinculado, enquanto houver globalização capitalista, haverá globalização em crise.
E isso é uma crise porque agora a gente está vendo, a gente só está com esse pavor todo porque pegou o centro do capitalismo. Se fosse uma doença só da periferia, se só pegou China, Bangladesh, Índia, Paquistão, Congo e Brasil, o mundo tava de boa. Só que como começou a matar os tiozinhos, dono de banco, grande acionista, a coisa muda de figura, né? E aí, eu já vou dar a palavra pro Igor para ver o que ele acha dos meus absurdos. Ah, Rogério, você traz que se a saída for neoliberal da crise, se há uma possibilidade do fim do Estado. Eu não consigo ver ainda a possibilidade de fim do Estado. Eu Eu também não. não consigo ver. É, tipo, o ser humano, o mamífero ser humano, com o desenvolvimento intelectual que a gente chegou, eu acho que ele ainda é muito dependente do Estado. E felizmente, eu diria até, porque tipo, cada vez mais sou seduzido até por influência da Vanessa a ideias anarquistas. Então, o Aruta vai gostar da ideia. Mas eu acho que a gente é ainda muito sonso, a gente precisa do Estado para resolver Eu grandes vi, problemas. eu vi Fala. uma pergunta aqui do Gustavo de China é periferia em qual sentido? Ah, mas E manda eu, ele aguentar aí, mano, porque isso aí é sério. mas o que eu acho da questão é assim, eu concordo que se fosse uma crise pandêmica, por exemplo, no mundo subdesenvolvido, que eu também não gosto muito desse termo, porque eu acho às vezes meio preconceituoso, mas utilizando o termo correto, entre aspas, seria isso. Vamos pegar o exemplo do Ebola, que foi há alguns anos que acometeu muito forte a África. Chegou aí para alguns lugares, só que chegou naquele estilo, tipo, o paciente chegou, já foi internado, já entrou numa bolha gigante e ficou lá. E não impactou quase nada na economia mundial, mas na economia da África foi brutal. E eu acho que assim, a China, qual que é o problema? Se ficar só na China, é que a China conseguiu controlar muito bem isso. Tanto que a China foi o primeiro e teve 4.600 mortes, foi alguma coisa do tipo. E agora o aumento que vai ser, para a estatística, vai ser meio que relevante dos aumentos das mortes que estão Sim. ocorrendo na China. E eu acho que, mesmo que ficasse só na China e fosse, por exemplo, para o Japão e para a Coreia, já seria de um grande impacto. Porque você já começa a pensar numa questão. Lá são os centros da globalização. Eu não vejo, por exemplo, um mundo globalizado sem Nova York, Tóquio e hoje, por exemplo, Pequim. É difícil. É difícil Ó, pensar. ó, Igão, assim, se a gente for pegar o conceito de cidade global da Sasuke Assassin, seria Nova York, Londres, Tóquio, Paris e Xangai, né? Talvez Xangai mais que É, Pequim, mas eu entendi o que você quer dizer. Pequim eu falo assim, meio que a capital. Eu sei que Sim, Nova York não é a capital dos Estados Unidos, lógico, mas Nova York é a cidade mais influente hoje nos Estados Unidos. Xangai também poderia ser colocado fácil no lugar sim. de Pequim. E sede das bolsas, né? Mas aí eu gostaria também só de pegar ainda no que aí o Yuri e o Rogério foram ser fanfarrões, da escola de Chicago. A escola de Chicago que a gente desce o pau é uma escola de Chicago dos anos 50, que vigora até mais ou menos fim dos anos 70 começo dos anos 80. A própria escola econômica de Chicago hoje em dia, meu, ela me parece que ela meio que caga para isso. Não sei se o Igor tá ligado disso. E dizem, Rogério, sobretudo, que a escola de sociologia em Chicago é boa, né? Acho que o Franz Boas era de Chicago. A gente chegou até a discutir, acho que um dia sobre isso. Mas, e o Obama deu aula lá, né? Mas eu acho que tipo, esse receituário neoliberal do Hayek, do Friedman, que vai redundar num consenso de Washington no final dos anos 80, que já é meio deslocado de Chicago, eles acabou em 2009 para intelectuais sérios. Agora, para quem é metido a espertão, safadinho, continua. E realmente o Chicago Bulls era um bom time de basquete. Fala, eu acho que eu te interrompi. Não, não. Não. E o Gustavo fez uma pergunta ousada, que é indo na resposta que você deu, Igão, sobre a periferia da China. Ó, Gustavo, como eu posso explicar? Eu pessoalmente não gosto, mas eu tenho o que eu tenho visto de literatura, e o Gustavo deve estar com uma literatura mais atualizada que eu. A China ainda muitas vezes é tratada como um grande estado periférico, né? Os centros dinâmicos do capitalismo ainda são vistos com Japão, União Europeia e Estados Unidos. Pelo menos uma coisa mais ou menos contemporânea, né? Mas eu não gosto desse termo, não. Eu acho que a China já é bem central e a Guerra Fria que os Estados Unidos começam a tratar, e parece que hoje até a Van, na hora que estava tomando café da manhã, comentou comigo de um,
de que o establishment, né, o deep state chinês já está encarando como uma guerra fria que os Estados Unidos está fazendo com a China, talvez já coloque ela na condição não de periferia, e sim de central. Mas eu não sei se central para o capitalismo, porque aí vai ter a discussão se a China é capitalista. Que aí o pau tora, né? Depende muito do que a gente está analisando da questão da China, né? Mas se for Sim. olhar a economia hoje, para mim a China é uma economia capitalista. Economia. Sem falar de sistema político nem nada do tipo. É uma economia extremamente de mercado, inclusive a China. Tá vindo muito forte nessa área. O Igor, você já leu um sujeito chamado Inácio Rangel, economista Não, brasileiro? não. Me parece, eu tenho me aproximado do pensamento dele. Se alguém já ouviu falar, pode dar umas comentadas aí embaixo. Que é um cara relativo ao aquele pessoal da teoria da dependência, saca? Raul Prebisch, o pessoal do CEPAL, Raul Prebisch, o Celso Furtado, o Teotônio dos Santos, essa galera. E o Inácio Rangel, ele escreve um texto nos anos 50 chamado Economia do Projetamento. Ele pega é tipo um Keynes Turbo. Keynes Turbo, me parece. E é brasileiro. Tem um maluco, um geógrafo chamado Elias Jabor, ele é considerado um dos principais especialistas de China atualmente. E ele fala que é isso, a China não é um capitalismo, mas sim ela está nessa transição entre um socialismo e um capitalismo que ele chama de nova economia do projetamento. Então o que acontece? Segundo ele, não sei se é verdade, a China ainda pratica o socialismo de planejamento central, estatizado, tipo, como era na União Soviética, na Polônia, só que usando lance de Big Data, inteligência artificial, que vai entrar até nessa questão do 5G que o Gustavo traz. E, tipo, mas além de toda essa tecnologia, esse aparato de inteligência artificial e tal, eles têm acho que 2.000 ou 5.000 pessoas que trabalham só com planejamento econômico. Ou seja, tem 5.000 pessoas com computador cabuloso trabalhando em planejamento econômico. E daí que eles conseguem, segundo ele, construir um aeroporto lá, o novo aeroporto de Pequim, que a velocidade de construção é como se eles construíssem um edifício de 18 andares por dia. Um negócio interessante. Aí ele faz aquele hospital maluco em 10 dias, enquanto o hospital que o governo federal começou a fazer o hospital de campanha, ele começou em março e não está pronto até agora. Então o que Do Rio de acontece? Ele Janeiro tá consegue tenso misturar. também. E Ainda segundo não o Elias comprou, não. Jabor, o que a China usa? As empresas chinesas estão na bolsa não para participar do mercado, e sim para sentir as tendências de mercado. E eu não sei se é verdade, não sei se o que você acha disso, da influência, e o que você acha da influência do Estado na China. A influência do Estado na China ajuda ou atrapalha a economia chinesa? Então, no caso da economia chinesa, eu acho que ajuda sim. Eu acho que a economia chinesa foi pautada numa lógica de Estado também, nessa lógica principalmente de. Ela é muito planejada, a economia chinesa. Mas de novo, isso eu vejo muito como de país para país. Na China deu certo e funciona. Na Coreia do Sul não tem tanto Estado e também é um modelo que é meio que interessante. Ah, mas depende muito. A China fez um bagulho, fez um projeto, eu diria assim. Ela não fez um negócio, ela não entrou para brincar. Ela realmente fez um projeto. Ela tentou juntar uma economia planificada, uma economia com um Estado forte que garanta de alguma certa forma o mínimo para cada cidadão. Só que ainda assim, na minha visão, ela não entra no mercado só para tendências. Ela entra no mercado e eu acho que vai começar a entrar cada vez mais no mercado para brigar, para assim bater de frente mesmo e falar assim, agora quem manda sou eu. Eu acho que a China entrou para valer nessa questão. E eu acho que daqui 30 anos a gente vai ter no Brasil, em qualquer lugar no mundo, a gente vai ter assim, a base da nossa casa vai ser tudo produto chinês. Hoje o que, por exemplo, você pega da Coreia do Sul, você pega a Samsung LG, depois daqui a pouco vai ser TV da Huawei, TV da Xiaomi, TV da Redmi, porque elas vão entrar nesse mercado de uma forma absurda. É assim que Boa. eu vejo. Igão, você falou uma coisa aí que eu não sei se eu concordo, que é a baixa influência do Estado sul-coreano na economia. Hoje eu não sei como funciona, mas, por exemplo, as noções de chaebols, que é tipo os aibatsus japoneses, né? Tipo assim, um dais da vida,
como é que é? O nome é engraçado, Luke Gold, né, que virou LG, eles tiveram muita influência do Estado, inclusive na ditadura do Park Sun, né? Então, me parece que nos anos 60, 70, o governo sul-coreano influenciava pesado no Estado. Hoje eu não sei como funciona. Mas Então, o que eu... Fala, perdão, te cortei. falei. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu pego, por exemplo, um paralelo com a Revolução Industrial. Muita gente fala, olha, a liberdade que proporcionou a Revolução Industrial é mentira, assim. Se não tivesse um Estado forte antes que conseguiu colocar o investimento até numa lógica de construção de ferrovia e tudo mais, não teria a Inglaterra não teria alcançado o que ela é hoje. Uh, eu acredito que a Coreia do Sul sofreu um movimento bem nessa linha. Até o Alexander Gershon, ele fala bastante disso. Ele fala da questão do desenvolvimento da economia quando você é um país na teoria atrasado, que você corta um monte de etapas assim. Você vai direto para um ponto. Só que para você ir direto para esse ponto, você vai precisar de um investimento massivo. E eu acho que a Coreia do Sul foi exatamente esse estilo. Ela começou com um estado muito forte para você conseguir desenvolver a LG e a Samsung, por exemplo, a Hyundai, que é marca automotiva que está muito forte também. E depois você começa a fazer um processo de transição. Você começa a deixar um pouquinho menos desregulamentada. Porque agora você já criou um mercado, você já criou a base, você já criou toda a estrutura que você precisava para conseguir se desenvolver. A partir desse momento, o Estado ele não precisa mais tanto atuar ali, na minha visão, porque o mercado ali já aprendeu a atuar. Eu acho que essa é a minha visão hoje, que eu enxergo muito da Coreia do Sul. Mas, de novo, é exemplo de país para país. Hoje, se a gente for tentar fazer isso no Brasil, eu tenho certeza que num dois os donos da empresa vão dar um jeito de desregulamentar o Estado e que se foda o resto, tudo que foi feito, caguei. Vamos continuar da forma que eu achar melhor. E Não, que não necessariamente vai interessante, ser melhor. interessante que você traz um negócio que eu gostaria talvez de prosseguir nessa discussão, que é a seguinte, mano. O Brasil, ele tem numa depressão econômica, né? A gente teve o golpe, o início do golpe em 2015, que vai gerar em 2015 e 2016 uma retração do PIB de algo de 7%, o maior da história. Então, os 2 anos somados foi tipo um ano de guerra na Síria. Tivemos um crescimento econômico com o Temer e no primeiro ano do Bolsonaro próximo ao traço, 1,3, 1,3, 1,1, se não me engano, algo assim. E agora a gente vai cair 10%. Que eu acho? E eu gostaria de saber a sua opinião. E aí você traz também a ideia de que mais à frente nós teremos nas nossas casas TV chinesa, coisas chinesas, né? Computador chinês, etc. Meu computador é Samsung, mas o celular que eu estou falando com você, ele é Motorola, que era uma empresa americana, só que foi comprada pela chinesa Lenovo e agora é chinês, mais ou menos chinês. Você acha que o Brasil teria condição de se industrializar ou de se reindustrializar a tempo de mudar essa lógica? E se sim, como que você acha que a gente deveria fazer? E se vale a pena? Ou se a gente tem que se entregar mesmo e só ser fornecedor de soja e ferro mesmo? Assim, no modelo que eu penso, é lógico que vale a pena. Você sofre com. Você fica muito dependente de uma indústria estrangeira hoje no Brasil. Meu celular também é chinês hoje. E assim, eu acho que daria tempo de se desenvolver, só que precisaria de um plano muito bem feito. Com os governantes que nós temos hoje, isso não vai acontecer, não. Você pega a bancada, 200 pessoas da bancada dos deputados são do Centrão, o Centrão que age totalmente por conveniência, que age só se for conveniente mesmo para ele, então foda-se, é isso. E eu acho que a gente deveria. A única forma da gente pensar nisso seria se a gente pensasse primeiro numa reforma na nossa política. Porque hoje nós temos, acho que são mais de 30 legendas partidárias e tem legenda que tem um candidato, o que não é em si errado, mas você tem muito partido fisiológico no Brasil, partido que só tá lá para fazer peso e para satisfazer interesses próprios. E eu acho que esse é o principal problema. É o principal impeditivo para a gente tentar fazer uma indústria, porque o Brasil tem matriz energética, o Brasil tem matéria-prima. Hoje eu li um texto, inclusive, falando de revolução industrial,
que a Inglaterra conseguiu boa parte do algodão que ela utilizava na produção industrial dela vindo do Brasil, principalmente depois que ela perdeu a colônia nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem a matéria-prima, a gente tem força produtiva, a gente tem tudo no Brasil, só não tem um plano. Esse é o problema. Não tem como a gente fazer uma reforma desse peso, uma reforma de construção de uma indústria própria, se a gente não tiver um plano, se a gente não tiver uma noção do que está fazendo, e eu acho que a gente não tem no Brasil. Ô Igor, indo nessa questão que você trouxe, o Gustavo zoando e tal, mas seguinte, o Yuri trouxe uma coisa que eu gostaria de propor uma discussão, se não agora mais para frente, mas por ele traz que as ditaduras traziam influência estatal na economia e tal. Eu acho mais ou menos, viu, Yuri? Eu observo que o pessoal que gosta de passar muito pano para a parte econômica da ditadura brasileira, eles pegam um governo, o do Geisel, que aí você via que tipo, tinha o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento que o Geisel implantou, ele tinha uma preocupação realmente estatal na economia de forma autônoma. O Médici, no primeiro PND, também tinha alguma coisa, só que muito, muito vinculado aos Estados Unidos, como você bem disse. Já o Geisel era mais sério, que foi zoado, né, o PND, o segundo PND, primeiro pela primeira crise do petróleo em 73 e depois pela segunda em 79. Então eu acho que tipo, eu gostaria de deixar que a gente discutisse, que deixar isso claro, que acho que a gente a influência estatal ela, não precisa estar vinculada a governos autoritários, por exemplo. Ponto. Me ocorre uma coisa, então, Igor. Eu, pessoalmente, observo que a indústria é muito importante. Eu nunca tinha me reparado, e o pior é que eu vivi o finzinho disso, que algumas das nossas audiências podem confirmar também, o Rogério talvez se lembre de alguma coisa, mas eu nunca tinha racionalizado isso, que é o seguinte. Nos anos 80, o Brasil encerrou, e eu gostaria que você me corrigisse se as leituras novas de economia vão contra isso, o que eu vou falar. Nos anos 80, o Brasil encerrou o ciclo de substituição de importações, da industrialização por substituição de importações. Isso significa que, nos anos 80, o Brasil conseguia produzir industrialmente tudo aquilo que precisava e tudo aquilo que existia no mundo. O Brasil, tudo que existia no mundo: rádio, TV, computador, avião, etc. Com quais problemas? Problema de design defasado, problema tecnológico, de durabilidade, N fatores que deixavam nossos produtos atrasados, né? Os nossos carros eram mais zoados, os nossos tênis eram mais zoados, só que a gente fazia tênis, a gente fazia carro, avião, a gente fazia satélite, fazia tudo. Estava quase fazendo uma bomba nuclear. A partir dos anos 90, quando o Collor e depois o Fernando Henrique entra na questão do consenso de Washington, a gente começa a abrir mão dessa indústria. Você acha, então, que uma recuperação real da economia brasileira para sair dessa crise que se arrasta desde o golpe, desde 2015, mas se aprofunda com o golpe em 2016, você acha que a principal saída é a indústria ou teria uma outra saída? Primeira coisa. Segunda coisa, como fazer um discurso pró-indústria se indústria, em geral, ela é poluente? Então, muitas vezes nós pressupomos como equilibrado, como um paradigma de que mais indústria, mais poluição zoa o meio ambiente, e a crise ambiental é uma crise que está estourando e quando estourar vai deixar o coronavírus no bolso. Segunda coisa. Terceira coisa, como fazer com que o pensamento econômico de longo prazo, que vai ajudar o Brasil a sair da crise, seja mais horizontal. A gente está, por exemplo, agora chegou a 18, são 18 visualizações, chegamos a um total de 20, 21 pico, ou seja, é bastante gente interessada nesse tema, que a princípio é um tema árido. Então a terceira pergunta é, como que você acha que a gente consegue deixar um debate econômico para um planejamento nacional, se isso for importante, para uma reindustrialização, se isso for importante, como deixar isso mais palatável? Pessoal da sua idade, pessoal mais novo que você, pessoal um pouco mais velho, como que você acha? Bom, primeiro, eu acho que a industrialização é um bom caminho. Hoje o Brasil, mesmo sem industrialização, ele chegou até no governo Lula, se eu não me engano, a oitava maior economia do mundo, sem produzir nada de brasileiro mesmo. Você produzia algumas coisas no Brasil, por exemplo, o Volkswagen, você produziu o Gol. O Gol só tem no Brasil esse carro. Só que ainda assim, parte dos lucros do Gol vai para a Volkswagen da Alemanha. E eu acho que esse é um ponto que a gente teria condições. Em relação ao meio ambiente, existe um negócio chamado imposto pigoviano,
que é um imposto que você avalia um pouco essa questão dos impactos. O crédito de carbono é um imposto pigoviano, vale citar que é o mais famoso assim. Hoje o Brasil é o maior, não, maior não, acho que é o terceiro maior, o segundo maior produtor de energia hidrelétrica do mundo. Ah, a gente tem um espaço legal para trabalhar energia eólica, então a gente tem fontes renováveis de energia. Um exemplo, aqui na minha casa, os chuveiros eles não são aquecidos por energia elétrica, são aquecidos por energia solar. Então a gente também tem na USP, por exemplo, tem o maior painel de energia solar da América Latina e que abastece vários institutos. Então são coisas que a gente consegue trabalhar. É claro, vai precisar de um investimento maior, vai precisar de mais tempo para pensamento, mas é possível fazer uma industrialização de uma certa forma sem poluir necessariamente. Em relação ao discurso mais palatável, o grande problema que eu acho é que a economia ela se tornou uma matéria muito preciosista. Hoje você vai num curso de economia, você vai aprender uns cálculos malucos lá, um bando de coisa de louco. E, e acaba sendo que o discurso está muito pautado nessas contas também. O discurso do economista. Só que o discurso público não pauta tanto. Tem aquela velha frase linda, temos que equilibrar o orçamento. Tudo bem, vamos equilibrar o orçamento, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente tem que tentar. Puxa o gancho da pergunta do Gustavo, que se eu acho que os termos liberalismo e neoliberalismo estão sendo bem usados no debate público. Na minha opinião, não. Não, eu acho que são a galera muitas vezes fala assim, eu sou um neoliberal só para parecer fofinho ou não. Muitas vezes o neoliberal é odiado, muitas vezes ele é amado, ele é um assunto meio conturbado e eu acho que não a discussão, a pauta, na minha opinião, claro, ela não deve focar tanto nessas questões. Nós devemos pensar assim, dá para fazer? Bom, dá para fazer. O Estado consegue fazer? O Estado consegue fazer. Vamos fazer. Dá pra fazer? Vamos fazer o quê? Fazer uma parceria público-privada? Ok, vamos tentar fazer. Só que o problema é, hoje no Brasil, você criou um ódio a ideologias de esquerda e quem é neoliberal é fofo, ele é bonito. Ou quem tem um discurso neoliberal, que muitas vezes é um discurso neoliberal assim, não, eu sou neoliberal, eu não gosto do Estado, pra mim é tudo iniciativa privada. E tipo, cara, isso não funciona, não Ô existe Igor, só isso. um instante. Esse discurso superficial, raso e meio bocó, isso acontece na universidade também? Sim, existem pessoas que têm esse discurso, só que o que eu vejo muito na fé é a questão de você não tem tantos neoliberais. Isso eu não vejo. Na fé é um espaço que tem muita amplitude, muita mesmo, assim. Parece cômico, até porque a fé tem fama de ser quadradinha, a galera tudo igual, tudo camisa social, calça e sapatênis, mas a fé não é assim. Você tem bastante gente de esquerda, você tem bastante gente de direita, você tem neoliberais, claro. E você tem liberais em si, tem pessoas que mesclam bastante a questão de um liberalismo num comércio, só que um Estado que forneça o básico para a população. Já tem gente que se foda, vamos, cada um corre atrás do seu. Então você tem uma bastante diversidade de pensamento. Eu, particularmente, e isso é uma opinião minha, eu acho que no comércio, o neoliberalismo ele tem algum. O neoliberalismo não, desculpa, o neoliberalismo não tem, mas o liberalismo tem algumas coisas que podem ser produtivas. Só que a gente não pode. A gente tem que separar, na verdade, a esfera pública da esfera privada. É importante a gente fornecer educação pública, é importante a gente fornecer saúde pública. Olha os Estados Unidos não tem nada público. Saúde pública nos Estados Unidos é praticamente inexistente e eles estão sofrendo um caos muito grande por isso. Tem gente que não consegue sobreviver ao coronavírus porque não tem grana para pagar por um teste. Então, eu acho que essa é meio que minha visão. Por isso que eu até pautei aqui que o Estado deve ajudar o pequeno empresário, porque o pequeno empresário ele é de alguma certa forma, além dele fornecer emprego, ele tem a sua forma de sustento e eu acho que isso que importa. Não ajudar a Ambev, tipo, pra que ajudar uma Ambev, sabe? Tipo, a Ambev ela não vai falir, nunca.
Porque ela tem um lobby enorme, ela tem esses pontos acabam ajudando muito a empresa. Então, e lembrando, o Igor, só sempre para deixar claro que, meu, quem emprega no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil isso é mais radical ainda, quem gera emprego é o pequeno. O grande, ele se torna grande muitas vezes porque ele conseguiu automatizar os processos e passar a extrair a mais-valia da produção em escala, não mais da extração do trabalhador empregado. Então isso é muito importante. Na real, por isso que o Paulo Guedes é um imbecil, que merecia um tapa na cara, eu adoraria dá-lo, inclusive apesar da idade, que me faria quase respeitá-lo, porque é exatamente o contrário. A salvação só pode vir através do pequeno. Primeiro, porque o grande consegue se sustentar, e segundo, porque o grande gera muito menos emprego por faturamento, por exemplo, pegar essa taxa. Eu gostaria só de pegar uns pontos que a galera foi deixando aí e eu vai dar uma estruturada no que eu queria dizer. Você comentou que chegou a ser oitavo. Na verdade, em certos meses de 2012, no governo da Dilma, o Brasil foi a sexta economia do mundo. Ficava ali Brasil e Reino Unido tretando pela sexta posição. E essa treta variava em função do câmbio, que inclusive está muito apreciado na época, e da própria recuperação do Reino Unido pós-crise. Né? Então a gente chegou a sexto e nós imaginávamos que a década de 20, agora, nós temos a quinta economia do mundo. E agora possivelmente chegamos à décima ou menos, né? Isso é uma coisa. Pra Segundo, trás. eu acho que isso é muito bom que você trouxe, né, a questão de quando você investe em multinacional, mesmo se for para industrializar, que nem o Juscelino fez, você tem a drenagem de recursos através da remessa de lucro, né? Então, que nem a gente falou, a Volkswagen ela foi muito importante para a gente produzir no Brasil, mas ao invés de fazer que nem a Coreia do Sul, trazer a Volkswagen, olhar como os caras faziam, criar a nossa marca, que era mais ou menos o que o Gurgel até estava fazendo, não, a gente deixou os caras aqui crescerem e hoje em dia boa parte da grana da Volkswagen do mundo vem do Brasil através dessa drenagem de recursos. O debate do liberalismo e neoliberalismo, que você trouxe do Gustavo, e eu fico imaginando ele, já que ele faz relações internacionais, o Henrique, que deve estar assistindo ainda, também faz relações internacionais. O conceito de liberalismo nas relações internacionais tem uma autoridade moral muito interessante. Aí você pega o conceito de liberalismo econômico, e sobretudo o neoliberalismo econômico, é o oposto, né? Eles são desprovidos de moral, né? São, e Aí eu o. gostaria de pegar o que o Gustavo trouxe, né? O problema ambiental no Brasil realmente não é das indústrias. Tanto que o Era Brasil. isso que eu ia falar, inclusive, Boa. que assim, a gente tá vendo. Eu vi uma reportagem outro dia, eu não lembro quando, mas eu acho que era do El País, que falava assim: o Brasil é o único país do mundo, que não reduziu a emissão de carbono durante a quarentena, Pelo justamente por causa contrário. das queimadas da Amazônia, que é para plantar soja. Exatamente. Na verdade, é uma sucessão, né? Você derruba a mata para pasto, depois o pasto a soja. É o que a gente É, chama de franja pioneira, né? Depois você vai derrubar mais mata. E é isso, o Brasil até aumentou, né, a emissão, porque no Brasil o grosso é o desmatamento e tem a questão do gado também, né? O gado é um grande produtor de poluentes e o Brasil tem uma das maiores pecuárias bovinas do mundo. mata Então um é boi por isso. segundo. Então, beleza. E uma coisa que aí o Lucas trouxe, e aí eu gostaria se o Lucas estiver aí ainda para interagir a gente. Lucas, eu não entendo exatamente o que é uma reforma urbana que merece este nome. Por exemplo, eu sou fã do plano trienal que o Celso Furtado criou para o governo João Goulart, que trazia a ideia de reforma urbana, mas eu não consigo ver isso como uma grande solução. Então, eu não consigo nem discutir em alto nível com isso, apesar de gostar muito de urbanidade, de planejamento urbano e tal. Então a gente pode discutir se quiser trazer ou alguma coisa o Igão também. Agora, na reforma agrária, mano, quem foi ou quem é meu aluno sabe a minha opinião sobre isso. O Brasil, nem nenhum outro, qualquer país do mundo vai se desenvolver sem fazer a reforma agrária. É impossível. Essa é a reforma número um. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, industrializar, colocar, tira o imbecil do Bolsonaro e coloca um conselho de grandes doutores. Né? Pode colocar o diabo que for trazer o Partido Comunista Chinês para governar aqui. Se não fizermos a reforma agrária, nada vai acontecer. Então, pegando a questão que o Lucas trouxe, na minha opinião, essa é a reforma número um.
para o desenvolvimento. O Brasil pode continuar crescendo economicamente como cresceu na ditadura, 10% ao ano, parabéns. Só que radicalizando a desigualdade social. Enquanto nós não fizermos a reforma agrária, eu quero deixar isso registrado, depois a gente vai salvar e colocar no lugar aí, não vai acontecer nada. Então você que está ouvindo, preste atenção nesse tema, não sabe o que é pesquisa. Quando não fizer a reforma agrária, na minha opinião, a crise a crise que é crônica no capitalismo, no Brasil ela tenderá a ser mais radical e estúpida devido à existência radical e estúpida da concentração de terra, concentração fundiária no Brasil. E é isso aí, fiquei com raiva e falei. Fala aí, Igão. Eu acho que esses são pontos que devemos tocar sim, devemos, claro, pensar seriamente em fazer esse tipo de reforma. E eu acho que a solução para uma economia é aquilo. Não tem uma fórmula mágica. Se tivesse, seria ótimo, assim, mas é o que eu tava sempre pensando. Cada um vai pensar de uma forma. Eu tenho um amigo meu na faculdade que fala que uma solução para a economia do Brasil seria desregulamentar o Banco Central. Tira o Banco Central, você acaba com ele, tira a desregulamentação tudo e deixa as pessoas agirem por livre e espontânea vontade nesse ponto e só coloca o Estado só para controlar um pouco. É tipo liberal ao extremo. E assim, nunca vi um lugar que funcionou e não sei, eu não conheço. Isso é um bagulho de ignorância minha mesmo, eu não conheço, não sei. Tipo, acho que é loucura. Mas, de novo, a pergunta do Gustavo aqui é: multinacionais realocam recursos onde não tinham, trazem expertise tecnológica e ADM e geram empregos. Então, a Volkswagen hoje é uma das empresas que mais empregam no Brasil ainda, né? A tecnologia da produção, por exemplo, a Mercedes trouxe muita tecnologia nos últimos anos para a produção de motores a diesel que não. O diesel já é um combustível de uma certa forma melhor que a gasolina, mas que não produzem tanto o biodiesel, né? Não um diesel mesmo. Mas eu acho que é o seguinte: o grande problema das multinacionais é essa questão de você ter repasse de lucro. Você está tirando grana do Brasil de uma certa forma, e isso entra na conta do PIB também, que entra na conta de remessas de lucros ao exterior. Isso é uma parte importante que sai do nosso PIB, vide as multinacionais. Você falou do caso do Gurgel, e você falou da questão, é exatamente isso. O Gurgel era um carro barato de produzir, era extremamente barato. O Gurgel era um carro que ele era um conceito de carro do futuro, digamos assim, que era um carro pequeno, era um carro que você conseguia parar em qualquer lugar, que naquela época era impensável você ter um carro daquele tamanho. Começou a vir esse conceito mais popular com um Gol mesmo, que era um carro menor, era um carro 1.0, que começou a vir mais ou menos naquela época, os motores 1.0 para o Brasil. Mas a qualidade deixava a desejar também, e eu acho que esse é o problema. A gente sofre com essas indústrias brasileiras que tínhamos, a mesma coisa que a China sofria há alguns anos atrás, atrás de falar assim, pô, não é um produto de qualidade. Hoje, assim, você pega um produto chinês e você fala, pô, isso daqui tem qualidade. Eu lembro até que quando vinha o Cherry QQ para o Brasil, que foi um dos primeiros carros chineses a vir, ele tinha um problema que você pisava na barra de freio, a barra de freio entortava, você pisava muito forte, assim, era um bagulho absurdo. Hoje você pega o mesmo carro da Cherry, é um carro muito melhor, é um carro que traz mais equipamentos num preço mais barato. E esse era o trunfo dos chineses hoje, é trazer coisas a mais para um preço menor e acabando com com esse estigma. Isso que a China vai começar a fazer agora, né? E por isso que eu acho que a China vai dominar o mercado. Que ela vai trazer os bagulhos mais baratos, as pessoas vão conseguir comprar num preço menor, só com uma coisa de até maior qualidade que os produtos que vêm da Coreia do Sul, que vêm dos Estados Unidos e etc. Que é o caso da TV de OLED. Igão, é o seguinte, nós temos 6 minutos até 5 minutos e pouco até o Instagram derrubar a gente. Então o que eu gostaria de falar é pegar responder o Gustavo, falar alguma coisinha e deixar você para suas palavras finais aí, se você quiser falar da crise, do diabo que seja. Quando o Gustavo traz
MNCs é o quê? Tipo, é uma sigla em inglês para multinacional, companhia multinacional, é isso? Enfim, acho que é. Relocam recursos onde não tinham? Eu acho que sim. Trazem expertise tecnológica? Eu acho que sim. Trazem expertise administrativa? Trazem que sim, acho que sim. Gera emprego? Acho que sim. É bom para a economia? Não sei. Seria bom para a economia se o país que recebe fosse que nem a China fez e que nem o Brasil fazia no começo. É pegar essa expertise tecnológica administrativa, gerar sobretaxar esses empregos com imposto e daí fazer uma indústria, incorporar na cultura nacional, na cultura tecnológica administrativa o que eles trazem de fora. Isso não acontece e nunca vai acontecer porque no caso do Brasil essas multinacionais criaram lobbies e criaram oligopólios dentro, como é o caso da Anfavea, que regula os automóveis, que é muito, muito zoado. Então, para mim a resposta é tudo sim para aquela sua pergunta, mas não sei se isso é bom. Podemos fazer uma live sobre correlação de desenvolvimento nacional e reforma agrária, que eu acho a coisa mais próxima, mais óbvia e determinante. O problema, e aí eu queria terminar falando um pouco do Gurgel, e o que o Igão trouxe bem, o Gurgel ele era inovador porque os carros Gurgel eram menos de 1.000 cilindradas. O carro mais famoso da Gurgel era o BR-800, que era de 800 cilindradas. E como que o Gol 1000 e o Uno 1000 de 1.000 cilindradas começa a ganhar corpo no Brasil? O Brasil, o Sarney criou uma lei que é de proteção do mercado interno que faz o seguinte: carros com menos de 1.000 cilindradas tinha desconto, tipo tinha pagar menos imposto, era uma lei protecionista. O Collor muda essa lei para carros de menos de 1.000 cilindradas ou igual a 1.000 cilindradas, o que faz com que a Volks e a Fiat, multinacionais, tragam os carros que eram 1.200, 1.300 cilindradas, reduz para 1.000 e taca de pau. Então foi uma forma que o Collor criou para destruir a indústria nacional, porque ele foi eleito na época contra o Lula e sobretudo contra o Lula, contra o Covas e sobretudo contra o Brizola em 89, para arregaçar o Brasil, e foi isso que ele fez e está de parabéns, inclusive. E a China, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, uma coisa que o Igão trouxe, é que além de eles estarem ficando cada vez mais marotos na tecnologia, eles estão usando de dumping, né? Eles fazem as coisas muito mais baratas para ter preju na filial, mas para acabar com o mercado onde chegam. E isso é meio perigoso e o Brasil mesmo não vai sobrar nada aqui. Dito isto, Igão, temos 2 minutos nos quebradinhos. Fale o que você quiser falar, suas palavras finais e é nóis. Eu concordo. A China, ela fez muito isso também enquanto estava se desenvolvendo, porque ela aguentava o tranco. Eu acho que isso que é o importante. Até meu professor de macroeconomia falou faz umas semanas que a China ela pode fazer isso, ela pode abaixar o preço que aguenta. A Rússia, e eu acho que isso é um negócio que a gente tem que analisar, que um pouco antes do coronavírus estava tendo um problema com petróleo também, entre a Arábia Saudita e a Rússia. Sim, E a Arábia Saudita queria diminuir o preço, ah, mas assim, a Rússia, ela aguentava o preço baixo por uns 2, 3 anos assim, tranquilo. sim, Aguenta e pode abaixar o preço. A Arábia Saudita, eu não sei. Mas a Arábia Saudita estava tentando forçar por quê? Para ver se a Rússia cedia um pouco nesse lado. sim. Isso é uma situação que a gente tem que estudar um pouquinho mais, que ainda está muito incipiente. Em relação ao Gurgel, é um argumento muito comum para o liberalismo essa questão de eficiência na produção e também da qualidade do produto, porque como tem competição, na teoria aumentaria a qualidade do produto. Eu não sei até que ponto isso colabora de fato, porque, por exemplo, se você for pegar os Estados Unidos ele tem a principal marca de celulares lá é a Apple, ou a Motorola foi comprada pela Lenovo, então a chinês na teoria agora, né? O que estimula mais a qualidade hoje em dia, né, com tecnologia e tudo mais, é você o consumidor cobrar mais. Eu acho que Sim. isso acaba estimulando a qualidade, coisa que me parece, e isso deveria ser mais estudado também, porque isso passa muito de um achismo, que não era o que ocorria tanto no Brasil. E essa questão do carro 1000, que é um carro alemão, e o carro Uno, que é um carro muito confiável, acaba influenciando também nessa questão. Igão, meu querido, faltam segundos. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua inteligência, o debate de ideias.
Queria agradecer todo mundo que esteve aí com a gente acompanhando, as perguntas. Foi demais, muito legal. Beijos e abraços a todos. Algo mais, Igão? Não, eu só agradecer mesmo pelo convite. Espero que eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa aí pro debate. E, sobretudo, que o debate prevaleça nos outros fóruns. Beijos e abraços a todos. Eu gostaria de fazer a frase que o Rogério faz, mas é fica em casa todo mundo e já era. Falou, gente. Boa. Até mais. Abraço. Até mais.